Escorpião, feche os olhos por um instante e sinta esta energia. Há algo se movendo silenciosamente ao seu redor neste exato momento. Não é ansiedade sem motivo, não é imaginação, não é drama emocional. É um realinhamento divino em curso. Existe alguém na sua vida que está prestes a ser afastado por uma força muito maior do que você e do que essa pessoa. Não será uma decisão sua. Também não será uma escolha consciente dela. É uma intervenção já ativada, precisa, cirúrgica, invisível aos olhos, mas perfeitamente perceptível à sua alma. Enquanto você lê estas palavras, sinais estão sendo enviados, circunstâncias estão se encaixando, caminhos estão sendo reorganizados. O universo está movendo as peças do tabuleiro emocional com uma inteligência que você só compreenderá plenamente depois que tudo acontecer. No momento da separação, pode doer. Pode confundir. Pode até despertar resistência dentro de você. Porque, Escorpião, quando você se conecta com tudo o que é. Você não ama pela metade. Você não se entrega superficialmente. E exatamente por isso, esta experiência tocará camadas profundas do seu ser. Mas entenda isto agora, mesmo que ainda não consiga sentir por completo, Deus não remove pessoas da sua vida por crueldade. Ele remove por proteção radical, remove por amor extremo. Remove porque enxerga o que você ainda insiste em justificar, salvar ou suportar. Há alguém que você acredita ser importante, mas que, na verdade, está bloqueando o acesso à sua verdadeira grandeza. Há alguém ocupando um espaço energético que não deveria mais lhe pertencer. Esta mensagem não chega por acaso. Ela chega porque a sua alma já sabe que algo está prestes a mudar. Você sentiu isso no silêncio. Nos momentos em que algo parecia fora do lugar, mesmo quando tudo parecia normal. O que vem a seguir não é uma perda. É uma libertação. E quando o véu cair, você vai entender que aquilo que parecia dor era, na verdade, a mão divina lhe arrancando de uma prisão invisível. Escorpião, agora permita que a verdade venha à superfície, mesmo que ela cause um leve desconforto interno. Há alguém na sua vida que drena a sua energia de forma quase imperceptível. Não é alguém fácil de identificar como negativo à primeira vista. Pelo contrário, é alguém por quem você sente afeto, lealdade, cuidado e, em muitos casos, proteção. É justamente isso que torna essa conexão tão perigosa para você. Porque ela não machuca de forma explícita. Ela esgota lentamente, silenciosamente, dia após dia. Essa pessoa pode ser um parceiro romântico que nunca consegue alcançar a profundidade emocional que você naturalmente oferece. Pode ser um amigo que aparece quando precisa de você, mas desaparece quando é você quem precisa de apoio real. Pode ser um membro da família que usa o seu amor e a sua fidelidade como ferramentas sutis de manipulação. Ou até alguém que o admira, que o coloca em um pedestal, mas que nunca realmente enxerga quem você é por inteiro. Em todos os casos, existe um padrão em comum: a troca nunca é equilibrada. Você, Escorpião, tem tentado forçar harmonia onde há desalinhamento. Tem-se convencido de que amar significa ceder constantemente, compreender tudo, suportar tudo, justificar tudo. Você tem aceitado migalhas emocionais quando, na verdade, nasceu para receber uma entrega inteira. Tem oferecido a intensidade da sua alma a alguém que não consegue nem compreender o valor do que recebe. E, pouco a pouco, isso foi criando um cansaço que não se resolve com descanso, porque não é físico, é espiritual. No fundo, você sempre soube que algo não estava certo. Mas preferiu silenciar essa percepção para manter a conexão viva. Preferiu acreditar no potencial da relação, em vez de encarar a realidade do que ela realmente é. Só que Deus vê além do apego. Ele vê quando você está desperdiçando sua luz. Ele vê quando você está diminuindo a si mesmo para caber no limite emocional de outra pessoa. E é exatamente por isso que a intervenção começou. Não para punir, mas para interromper um ciclo que estava lentamente apagando o seu fogo interior. Escorpião, chegou o momento mais delicado desta revelação, porque aqui a verdade não aponta apenas para o outro, mas também para escolhas que você fez tentando sobreviver emocionalmente. Em algum ponto, você começou a confundir amor com sacrifício constante. Você passou a acreditar que amar profundamente significava aceitar menos do que merecia, insistir mesmo quando sua intuição gritava, permanecer mesmo quando sua energia estava se esgotando. E assim, sem perceber, você transformou a sua capacidade infinita de amar em um mecanismo silencioso de autossabotagem. Você chamou de lealdade aquilo que, na verdade, era medo de ficar só. Chamou de profundidade emocional aquilo que era dependência disfarçada de intimidade. Chamou de compromisso aquilo que era apego a uma versão futura da relação que nunca se concretizava no presente. Você investiu esperando que, um dia, essa pessoa se tornasse capaz de te amar como você ama. Esperou que ela evoluísse, amadurecesse, despertasse. Mas enquanto você esperava, era você quem diminuía, se adaptava, se moldava e se calava. Aceitar pouco se tornou um hábito.
Justificar atitudes se tornou um reflexo automático. Ignorar sinais claros se tornou uma forma de autoproteção emocional. Porque, para você, Escorpião, perder alguém dói menos do que encarar a sensação de ter apostado tudo em algo que nunca foi real. Então você preferiu sustentar a ilusão. Preferiu acreditar que o amor precisava doer para ser verdadeiro. Preferiu romantizar o cansaço, a instabilidade e a falta de reciprocidade. Mas Deus observa quando o amor deixa de ser expansão e passa a ser contração. Ele vê quando você está usando toda a sua intensidade para manter algo vivo sozinho. Ele vê quando você se entrega esperando migalhas, acreditando que isso é humildade, quando na verdade é abandono de si mesmo. E é exatamente neste ponto que a intervenção divina se torna inevitável. Porque o que você chamou de amor já estava te afastando da sua essência. E o que vem a seguir não é uma punição. É o início de um resgate profundo da sua própria alma. Escorpião, existe um limite invisível que, quando ultrapassado, ativa algo maior do que a vontade humana. Esse limite é cruzado quando você começa a se diluir para ser aceito, quando diminui a própria intensidade para não assustar, quando suaviza a verdade para não perder alguém. Durante muito tempo, você acreditou que precisava ser mais leve, mais simples, menos profundo para caber no espaço emocional dessa pessoa. Você acreditou que, se escondesse partes da sua essência, a conexão sobreviveria. Mas cada ajuste que você fez contra si mesmo custou um pedaço da sua força vital. Você silenciou o que sentia para evitar conflitos. Conteve sua paixão para não parecer excessivo. Engoliu verdades para manter a paz. E, pouco a pouco, começou a viver uma versão reduzida de si mesmo. Não porque quisesse, mas porque acreditava que era o preço do amor. Só que a sua alma não foi criada para ser palatável. Ela foi criada para transformar. Ela não nasceu para se adaptar a limites emocionais alheios, mas para atravessá-los. E quando você tentou se encaixar onde não havia espaço para quem você realmente é, algo dentro de você começou a morrer. Deus viu isso acontecer. Viu você se tornando uma versão diluída da sua própria potência. Viu você oferecendo profundidade a quem só sabe nadar na superfície. Viu você desperdiçando sua capacidade de transformação em alguém que não quer mudar. E foi exatamente nesse momento que ele decidiu intervir. Não por raiva. Não por julgamento. Mas por amor incondicional e proteção absoluta. Quando Deus diz, basta, Ele não está punindo. Ele está interrompendo um processo de autonegação que você normalizou. Ele está reivindicando sua identidade, sua verdade e sua força. A separação que se aproxima não é aleatória. Ela é a resposta divina a cada vez que você se traiu tentando manter algo que já não te honrava. É o chamado para que você volte a ocupar todo o espaço que sempre foi seu. Para que sua intensidade não seja mais contida, sua verdade não seja mais negociada e sua essência não seja mais sacrificada. O que está sendo removido agora é tudo aquilo que impedia você de ser inteiro novamente. Escorpião, é importante que você saiba disso agora, antes que tudo se concretize, porque a dor virá, e ela será real. Não será pequena, não será superficial, não será fácil de ignorar. Quando essa pessoa for afastada da sua vida, você sentirá como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de você. Haverá um vazio estranho, uma sensação de perda que não se explica apenas pela ausência do outro. Isso acontece porque você não se ligou apenas à pessoa, você se ligou à história que imaginou, às possibilidades que criou, às promessas silenciosas que nunca foram verbalizadas, mas que sustentaram sua permanência. Você pode sentir vontade de resistir. Pode sentir impulso de lutar contra o que está acontecendo, de tentar manter a conexão viva, de se explicar mais uma vez, de dar mais uma chance, de fazer ainda mais esforço. Isso não é fraqueza, é apenas a sua intensidade tentando preservar aquilo em que investiu a alma inteira. Mas aqui está a verdade que só ficará clara depois que o processo avançar, você não estará perdendo uma parte de si. Você estará recuperando tudo o que entregou a alguém que nunca soube cuidar. Toda a energia emocional que ficou presa nessa dinâmica começará a retornar. Toda a atenção que era desperdiçada tentando ser suficiente começará a se transformar em clareza. Todo amor que você direcionou para fora começará a voltar para o lugar de origem. O que dói não é a perda do outro, é o rompimento do hábito de aceitar menos do que merece. É a morte da versão sua que acreditava que precisava se diminuir para ser amada. Essa dor é iniciática. Ela marca o fim de um ciclo de escassez emocional e o início de uma reconexão profunda com sua própria essência. Você está se despedindo de um padrão, não apenas de uma pessoa. Está deixando para trás a necessidade de provar valor, de sustentar relações sozinho, de confundir apego com profundidade. Quando essa separação terminar de se desenrolar, você perceberá que o sofrimento não veio para te destruir, mas para te devolver a si mesmo inteiro. E, naquele momento silencioso de compreensão, você vai entender porque nada disso poderia ter sido evitado. Escorpião,
Aquilo que se inicia após a separação não é apenas um período de adaptação, é um verdadeiro ritual interno de morte e renascimento, algo que pertence à sua natureza mais profunda. Quando essa conexão se desfaz, a versão de você que dependia dessa relação para se sentir completo começa a se dissolver. Não de forma dramática, mas inevitável. Você perceberá que certos pensamentos já não fazem sentido, que certos medos perdem força, que antigas justificativas soam vazias. É o seu sistema emocional sendo reprogramado a partir da verdade. Haverá momentos de silêncio intenso, nos quais você sentirá uma estranha mistura de dor e alívio. A dor vem do desapego. O alívio vem da libertação. Você começa a perceber quanto da sua energia estava sendo direcionada para manter algo que não fluía naturalmente. Quanto da sua força vital estava sendo usada para sustentar uma conexão unilateral. E, aos poucos, essa energia retorna. Não de uma vez, mas em ondas. Ondas de clareza, de presença, de reconexão consigo mesmo. Nesse processo, algo fundamental acontece: você deixa de buscar validação externa para confirmar o seu valor. A necessidade de ser escolhido, aprovado ou reconhecido perde importância. Você passa a sentir sua própria solidez interna. Não porque alguém te ama, mas porque você finalmente se vê. Finalmente se escuta. Finalmente se respeita. Essa é a verdadeira transformação escorpiana. Não é sobre esquecer o passado, mas sobre integrá-lo sem permitir que ele governe o seu futuro. O renascimento não acontece com euforia imediata. Ele acontece com firmeza. Com limites claros. Com uma nova percepção do que você aceita e do que não aceita mais. Você começa a compreender que relações não devem exigir o sacrifício da sua essência. Que amor não deve pedir que você se apague. Que intimidade verdadeira não causa exaustão constante. E, quando essa compreensão se instala, você emerge diferente. Mais inteiro. Mais lúcido. Mais seletivo. Não fechado, mas consciente. Não frio, mas profundamente alinhado. Esse é o escorpião que nasce das cinzas, não para sobreviver, mas para viver a partir da própria verdade. Escorpião, mesmo que você ainda não tenha consciência total do que está acontecendo, o processo de afastamento já foi iniciado. O universo raramente rompe conexões de forma abrupta sem antes preparar o terreno emocional. Por isso, os sinais começam de maneira sutil, quase imperceptível, como pequenos ruídos em algo que antes parecia estável. Discussões que antes eram resolvidas com facilidade agora se prolongam sem solução clara. Silêncios que antes eram confortáveis passam a carregar um peso estranho, como se algo não dito estivesse sempre presente entre vocês. Conversas que fluíam naturalmente começam a soar forçadas. Você percebe pausas onde antes havia troca, justificativas onde antes havia presença, distância onde antes havia proximidade. A energia entre vocês mudou, e mesmo que nenhum dos dois saiba explicar exatamente o porquê, ambos sentem. Essa pessoa pode começar a se mostrar mais irritada, mais crítica, mais fria. Pode apontar aspectos da sua personalidade que sempre existiram, mas que agora parecem problemas aos olhos dela. Nada disso é coincidência. É o universo criando fricção onde antes havia acomodação. Ao mesmo tempo, algo também muda dentro de você. Uma inquietação surge. Um desconforto que não se explica apenas por palavras. Você começa a perceber detalhes que antes ignorava deliberadamente. Pequenas atitudes, padrões repetidos, ausências constantes. Você começa a se perguntar por que é sempre você quem cede mais, quem compreende mais, quem sustenta mais. Começa a questionar se essa pessoa realmente te vê ou se apenas se acostumou com a sua entrega. Essas dúvidas não são autossabotagem, como você pode ter pensado no passado. Elas são a sua intuição retomando o controle. São sinais claros de que sua alma está se preparando para a libertação que se aproxima. O seu subconsciente já entendeu o que sua mente ainda tenta negar. Esta conexão cumpriu o que precisava cumprir. Ela não acompanha mais quem você está se tornando. Quanto mais você observar esses sinais sem tentar corrigi-los, mais clareza ganhará. Porque o universo não pede que você force o que está se desfazendo. Ele pede que você reconheça quando algo chegou ao fim. E, neste reconhecimento silencioso, você começa a se alinhar com o próximo capítulo da sua vida emocional, aquele que não exigirá que você se perca para amar. Escorpião, quando a ruptura finalmente se concretizar, você atravessará 3 fases distintas, profundas e inevitáveis, e cada uma delas tem um papel essencial na sua cura. A primeira é a raiva. Uma raiva intensa, crua, muitas vezes direcionada a tudo e a todos. Raiva da situação, raiva da pessoa, raiva de si mesmo por ter investido tanto onde não havia retorno verdadeiro. Essa raiva não é destrutiva por natureza. Ela é sagrada. Ela nasce do seu instinto de sobrevivência, da recusa em continuar aceitando menos do que merece. Não a reprima.
Usa como combustível para recuperar sua força e seus limites. Depois da raiva vem a tristeza, e ela é profunda como o oceano que você carrega dentro de si. Você não lamenta apenas a perda da pessoa, mas também as versões de futuro que criou, os sonhos que sustentou em silêncio, a confiança que ofereceu esperando reciprocidade. Você chora a ingenuidade perdida, o tempo investido, as promessas não cumpridas. Essa tristeza é necessária. Ela limpa, ela purifica, ela permite que sua alma processe o que foi vivido sem negar a dor. Não apresse essa fase. Ela é o portal para a cura verdadeira. E então, quando você menos espera, chega a clareza. Uma clareza tão forte que chega a ser desconcertante. Você começa a enxergar tudo com nitidez absoluta. Os sinais ignorados. As incoerências justificadas. Os limites ultrapassados. Você se pergunta como conseguiu permanecer tanto tempo sem ver o que agora é tão óbvio. Junto dessa clareza surge algo inesperado: gratidão. Gratidão pela intervenção divina que te salvou de continuar investindo sua energia em algo que nunca poderia se sustentar. Nesse momento, você entende que a separação não foi um erro, mas um ato de proteção. E essa compreensão muda tudo dentro de você. Escorpião, a razão mais profunda por trás de tudo isso começa a se revelar agora, quando você já não está mais preso à dor imediata da ruptura. Deus não está apenas te afastando de alguém que não soube te amar. Ele está te preparando para algo muito maior, muito mais alinhado com quem você realmente é. Existe um tipo de amor que só pode chegar quando o espaço está limpo, quando padrões antigos foram encerrados, quando você não está mais disposto a negociar a própria essência em troca de companhia. A pessoa que está sendo retirada da sua vida jamais conseguiria acompanhar a intensidade do amor que você é capaz de viver. Ela não sabia mergulhar. Tinha medo da profundidade. Precisava te diminuir para se sentir segura. O amor que vem não funciona assim. Ele não se assusta com a sua intensidade, ele se nutre dela. Ele não tenta te conter, ele cresce ao seu lado. Ele não te pede para se explicar ou se justificar, porque reconhece você intuitivamente. Mas antes que esse encontro aconteça, você precisava lembrar quem é sem as limitações impostas por essa conexão antiga. Precisava voltar a confiar na sua percepção. Precisava se reconectar com a sua capacidade natural de sentir, perceber e discernir. Durante muito tempo, você duvidou de si mesmo para manter alguém por perto. Agora, esse ciclo se encerra. Você não foi criado para amar em escassez, mas em abundância. Este período de reconstrução não é um intervalo vazio. É um tempo sagrado. Um tempo em que você redefine padrões, fortalece limites e restaura o respeito por si mesmo. E quando esse processo se completa, algo muda na sua energia. Você se torna magnético de uma forma diferente. Não porque está buscando alguém, mas porque está inteiro. E é exatamente desse lugar que o amor verdadeiro nasce. Não da necessidade, mas da escolha consciente. Não do medo de perder, mas da alegria de compartilhar. É para isso que tudo isso está acontecendo, Escorpião. Escorpião, uma das maiores consequências dessa separação será a recuperação completa do seu discernimento emocional, uma habilidade que sempre foi sua, mas que ficou temporariamente ofuscada pelo apego. Você possui uma capacidade rara de enxergar além das aparências, de perceber intenções ocultas, de sentir quando algo não está alinhado, mesmo quando tudo parece correto na superfície. Porém, quando você se envolve profundamente, essa clareza se mistura ao desejo, e você começa a ver o que espera ver, não o que realmente está diante de você. Durante esse vínculo, você projetou profundidade onde havia superficialidade. Projetou reciprocidade onde existia conveniência. Projetou compromisso onde havia apenas conforto. E a pessoa que agora está se afastando se beneficiou disso, consciente ou inconscientemente. Ela recebeu sua intensidade sem precisar oferecer a mesma entrega. Recebeu sua presença sem assumir responsabilidade emocional. Recebeu sua lealdade sem honrá-la com ações consistentes. Esse desequilíbrio só se manteve porque você silenciou sua própria percepção. Com o rompimento, essa névoa se dissipa. Você volta a confiar no que sente. Volta a respeitar os sinais internos que antes ignorava. Passa a perceber rapidamente quando alguém não está disponível emocionalmente ou quando uma troca não é justa. E, mais importante, você deixa de dar o benefício da dúvida a quem já demonstrou não merecê-lo. Isso não te torna frio, te torna lúcido. A partir de agora, você não aceita mais migalhas disfarçadas de amor. Não confunda tensão intermitente com interesse genuíno. Não chame a intensidade unilateral de conexão profunda. Você passa a exigir reciprocidade real, presença verdadeira e coerência entre palavras e atitudes. Sua intensidade deixa de ser algo que você esconde e se torna algo que você protege. Porque agora você entende que esse poder não deve ser oferecido a qualquer um, mas apenas a quem sabe recebê-lo com maturidade e respeito. Escorpião,
À medida que essa nova clareza se estabiliza dentro de você, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Você deixa de se relacionar a partir da carência e passa a se relacionar a partir da abundância. Durante muito tempo, você acreditou que precisava ser necessário para ser amado, que precisava se doar ao extremo para ser escolhido, que precisava sustentar o outro emocionalmente para manter a conexão viva. Esse padrão nasceu de uma ferida antiga, não de quem você realmente é. Agora, essa ferida começa a cicatrizar. Você começa a perceber que amor verdadeiro não exige esforço constante para existir. Ele flui. Ele se constrói naturalmente. Ele não pede provas contínuas de valor. Quando você ama a partir da abundância, não há medo de perder, porque você sabe que não está se perdendo no processo. Você escolhe estar com alguém, não porque precisa, mas porque quer. E essa diferença muda completamente a dinâmica de qualquer relação. Neste novo estado interno, você se torna seletivo de forma saudável. Não fecha o coração, mas também não o entrega indiscriminadamente. Você observa. Sente. Avalia. Permite que as pessoas se revelem com o tempo, sem pressa, sem projeções, sem fantasias. Você não tenta mais salvar, curar ou transformar ninguém à força. Entende que cada um só muda quando escolhe mudar. E essa compreensão te devolve uma paz que você não conhecia antes. Amar a partir da abundância significa saber que sua intensidade é um presente, não uma obrigação. Significa reconhecer que sua profundidade não precisa ser explicada nem justificada. Quem é capaz de recebê-la sentirá. Quem não é, se afastará naturalmente. E isso deixa de ser uma perda e passa a ser um filtro. Você começa a atrair relações diferentes porque sua energia mudou. Não há mais urgência. Não há mais apego. Há presença. Há verdade. A escolha consciente. E, desse lugar, você entende algo fundamental. O amor que permanece é aquele que soma, não o que consome. É aquele que fortalece, não o que esgota. É aquele que caminha ao seu lado, não o que depende de você para existir. É assim que você passa a amar. E é assim que passa a ser amado.